Salve galera do Estrada, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal Estrada do Forex. E galera, o vídeo de hoje tá sensacional. Hoje eu vou responder as perguntas que vocês deixaram aqui pra mim no YouTube, beleza? Então eu já adianto aqui pra vocês que se vocês curtirem muito esse vídeo, eu vou fazer um segundo vídeo trazendo aí mais perguntas de vocês e as respostas aqui, tá bom? Então, se inscrevam no canal para vocês participarem também aqui desse quadro de perguntas e respostas, beleza, pessoal? Então, já deixa o like aí no vídeo, compartilha, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo e bora pro vídeo. Galera, eu simplesmente tô muito feliz aí, muito contente aqui com os comentários de vocês no canal, porque através dos comentários de vocês eu consigo saber se o meu trabalho aqui no YouTube está sendo legal ou não, tá? Então muita gente está curtindo aí. A ideia era realmente desmistificar um pouco aí a técnica FiMate, né? Porque para quem não sabe, eu também aprendi a técnica FiMate com o Marcelo Ferreira, né? Inclusive tem uma pergunta sobre isso, eu vou estar falando melhor aqui sobre isso aqui nesse vídeo, tá? E eu também fiquei com muitas dúvidas e por isso que eu resolvi abrir o canal aí para trazer uma versão, né, uma visão diferente, a minha forma de trazer a FiMate, como que eu opero a FiMate, o que eu entendo que a técnica pode trazer aí de benefícios, né, para quem está começando no mercado Forex, tá? A técnica realmente tem muito potencial, mas é necessário ter aí uma gotinha de individualidade, tá? Isso é realmente um grande diferencial da técnica FiMate, porque ela é muito vasta, ela é muito ampla, muito mais do que a gente imagina. Então, pessoal, vamos lá, vamos começar o nosso quadro aí de perguntas e respostas, tá? Vamos lá. A primeira pergunta aqui é do Lucy Gation. Não sei se é assim que se pronuncia, mas vamos lá. A pergunta dele aqui é o seguinte, ó. Tem como adicionar uma paridade que não tem na janela de ativos? Tem sim. Eu vou mostrar aqui para vocês. Olha só. Para quem não sabe, pessoal, a janela de ativos, ela vai aparecer aqui na tela de vocês aqui do MetaTrader, seja no MetaTrader 4 ou MetaTrader 5, através do atalho Ctrl+M. Então, olha só. Eu digitei aqui no meu teclado Ctrl+M, tá? Deixa eu puxar aqui o meu Point of Fix para lá. E olha só, Ctrl+M, nós temos aqui, ó, observações do mercado, né, e os ativos aqui. Então essa aqui é a janela de ativos. Quando eu quero adicionar um ativo que eu não tenho aqui embaixo, ó, eu posso vir aqui na janela de ativos e escolher, por exemplo, aqui, ó, a Tesla, tá? A Tesla, eu vou dar o botão direito aqui, ó, em cima do ativo que eu quero e vou colocar aqui, ó, janela gráfico. Tá? Tem um vídeo aqui no canal onde eu ensino isso, tá? De uma maneira um pouco mais didática. Então, olha lá, janela gráfico, ele já trouxe aqui, ó, a Tesla. E aí eu posso vir aqui e colocar o meu template aí, se eu tenho um template salvo, né? Olha só, já melhorou aqui o gráfico. Eu já tenho condições de realizar operações aqui nesse exemplo, tá? Mas a pergunta dele é o seguinte: como que eu adiciono uma paridade que não tem aqui? Então nós precisamos abrir uma outra janela, tá? Que é através do atalho Ctrl+U. Então quando eu digito Ctrl+U, nós temos aqui, ó, os ativos, tá? Também ele traz aqui uma nova janela de ativos. E aqui, pessoal, nós temos várias categorias de ativos, tá? Por exemplo, FX1, tá? Ó, dentro do FX1 nós temos aqui várias paridades, ó, AUD CAD, AUD CHF, tá? AUD NZD. Então, para eu adicionar um ativo que não está configurado lá, ó, eu tenho que vir aqui e eu preciso, por exemplo, vou pegar aqui o CAD JPY. Tá vendo que ele não tá dourado, que nem o AUD JPY aqui, ó? Eu preciso deixar esse ativo dourado. Então aqui no CAD JPY eu vou dar 2 cliques em cima aqui, ó, desse quadradinho, tá? Com o cifrão, olha lá, dei 2 cliques e ele já ficou dourado, tá? Então quando eu dou 2 cliques aqui, ó, ele já aparece ali, ó. Quer ver, ó? Eu vou dar aqui agora mais, vou selecionar mais um aqui, ó, CHF JPY, ó, observem aqui, ó, que ele vai aparecer ali. Vou dar 2 cliques
Pronto, ó, já veio para cá. Sem eu fazer isso aqui, ó, de dar os 2 cliques, eu não consigo adicionar os ativos aqui nessa janela de ativos, tá? Então eu vou fechar, ó, e agora sim, se eu pegar aqui o CHFJPY, por exemplo, ó, janela gráfico, agora sim ele vai abrir aqui para mim, tá? Então, para atualizar essa lista aqui, ó, eu tenho que abrir aqui o Ctrl+U e através dessa janela aqui selecionar aí na categoria que eu quero aquele ativo que eu estou buscando, beleza? Vamos agora para a segunda pergunta aqui, que é do Aeromúsicas, tá? Aeromúsicas 3047, vamos lá. Ó, a pergunta dele aqui é o seguinte: ô meu amigo, parabéns pelos vídeos, mas eu sempre tive uma dúvida e se puder me ajudar, agradeço. Seguinte, ouço muito se falar em tendência, mas gostaria de saber mais sobre isso. Quando você vai traçar uma LTA ou uma LTB, qual o tempo gráfico você utiliza para essa análise? Pergunto porque ficam muitas dúvidas sobre isso. Por exemplo, se eu coloco semanal, está descendo, mas se coloco no diário, está subindo. Se eu coloco no H1, já está descendo, etc. É muito complexo isso, já que depois que o gráfico andou, até fica mais fácil, mas para fazer análise com o gráfico em andamento é totalmente diferente. Outro exemplo, emendando aqui com a pergunta, já tem uma segunda pergunta aqui dentro dessa pergunta, eu coloco no H1 para ver a tendência. Agora, olhando para trás, devo considerar quantos candles para trás. Então, galera, olha só a pergunta aí bem interessante, vamos lá. Nesse caso aqui é o seguinte, ó, pessoal, vamos vir aqui para o gráfico. O que ele falou aqui, né? Quando a gente acessa aqui para marcar uma linha de tendência, a gente tem que entender como que funciona a FiMate, né? Ela funciona sempre do gráfico maior para o menor, tá? Então, sobre essa pergunta da tendência, como que nós vamos resolver isso? Primeiro, a tendência ela vai ser marcada no gráfico de execução, tá? A tendência vai ser marcada no gráfico de execução. É no gráfico de execução que eu vou me preocupar com a tendência atual, para eu poder realizar as operações, tá? Um exemplo aqui, ó, eu estou aqui no XAUSD gráfico M15, tá? Qual que é a tendência aqui, ó? Uma tendência de queda, tá? A tendência aqui, ó, é uma tendência de queda, beleza? Pronto. Não há dúvidas em relação a isso. Agora, se eu venho aqui no semanal, por exemplo, ó, que é o que ele falou, olha lá. Nesse caso aqui, ó, o semanal, ele também está em queda, ó, tá? Por quê? Porque no gráfico semanal, eu vou me preocupar com a vela daquela semana. Então, essa semana é essa vela vermelha aqui, ó, que é a vela atual. Então, se a vela é vermelha, inclusive ela é uma vela que já trouxe até uma reversão aqui, né? Nós conseguimos observar a reversão justamente por conta da sombra ali em cima, ó. Então, ela subiu e já retornou tudo e reverteu, tá? É o melhor cenário para venda, inclusive, tá? Quando ela sobe, volta e reverte, ó. Porque dentro dessa tendência aqui, ó, pequena que ela já trouxe, lá no M15 ou no M1, são várias oportunidades aí de venda, tá? Então é dessa forma que a gente vai analisar. O gráfico semanal eu só me preocupo com a vela da semana. Essa semana inteira eu vou me preocupar somente com essa vela aqui, ó, tá? Somente com essa vela. Então eu tenho que alinhar os dois tempos gráficos, tá? Se o semanal tá caindo, como é o caso aqui, ó, a vela tá caindo, a vela tá descendo, aqui no M15 eu vou me preocupar com venda, tá? Então toda vez que nós temos esses retornos aqui, ó, esse retorno aqui, por exemplo, ó, nós podemos traçar aqui um canal, tá? E através desse canal eu realizo aqui, ó, operações de venda, sempre dessa maneira, tá? Observa o semanal e vem aqui para o M15. Ou observa que o M15, ó, que também está numa tendência de queda, né? É o melhor cenário, juntamente com o semanal, e eu venho aqui no M1. Agora no M1 eu vou me preocupar com venda ou com compra. Se o M15 está caindo, pessoal, eu vou me preocupar sempre com venda, tá? É venda, ó, tá? Sempre nas pernadas de venda. Eu fico de fora aqui, ó, dessas compras, ó.
tá? Fica de fora aqui do cenário de compra e se preocupem somente com as vendas, tá? Então, sempre alinhando aí os tempos gráficos, beleza? E a segunda pergunta ali, agora olhando para trás, devo considerar quantos candles? Pessoal, isso aqui é muito relativo, tá? Na verdade, a gente não se preocupa tanto assim com os candles, tá? E sim com as tendências, né? Para quem opera aí a técnica FiMate, tá? Eu me preocupo sempre com a frequência aqui, ó, do mercado. Percebe que aqui, ó, nós conseguimos montar, por exemplo, um canal aqui, ó, tá? E aqui, ó, também nós temos condições, ó, de traçar um canal, sempre com os topos e fundos. Então, me preocupo com os topos e fundos aqui, ó, tá bom? E não com a quantidade de candles. Esse olhar de contabilidade de candles, isso é uma coisa muito vinda aí, vem muito das opções binárias, tá? Aqui no Forex a gente não trabalha dessa forma, tá bom? Nós olhamos sempre a frequência do mercado, que ela é obtida através desses retornos aqui, ó, tá? Através das ondas aí que o gráfico vem deixando, ó, tá? Ele nunca vai cair em linha reta, ele vem trazendo ondas, ó. E através dessas ondas, nós temos capacidade de encontrar aqui, ó, a frequência do mercado, beleza? Então, respondida aí a pergunta, tá bom? Vamos para a próxima pergunta. Galera, a próxima pergunta aqui, ó, é um comentário que eu já quero aproveitar para deixar para vocês. Nesse caso aqui, quem comentou foi o Will, tá? O Will8226. O que ele falou aqui, ó? Áudio muito baixo. Ele está se referindo aqui, pessoal, a este vídeo aqui, ó. Esse vídeo aqui, tá bom, pessoal? Esse vídeo foi um vídeo que viralizou aqui no canal, tá? FiMate, a técnica que me tirou do absoluto zero, né? A aula completa é o vídeo, um dos primeiros vídeos aqui do canal, acho que foi o segundo vídeo. E, pessoal, é o seguinte, tá? Nesse vídeo aqui, eu ainda não tinha, né, pessoal, conhecimento da plataforma aqui do YouTube, tá? E eu também não tinha ali um bom microfone. Eu comecei aqui no YouTube com aquilo que eu tinha, né? Porque eu não tinha estrutura para gravação de vídeos, né? Eu simplesmente peguei um microfonezinho que eu tinha, acho que eu gravei até com o próprio celular, acabei deixando o celular um pouco longe, tá? E o áudio ficou muito baixo, realmente eu não entendia nada de edição. Sou eu mesmo que edito aqui os vídeos do canal, eu gosto muito disso também. Eu faço edições de vídeos, tá? Aqui para o canal. Então, pessoal, o áudio ficou muito baixo mesmo, tá? Então, assim como o Will comentou, aqui, ó, áudio muito baixo, tem muita gente que comentou isso também nesse vídeo, tá? Então, pessoal, agora é o momento. Eu vou perguntar para vocês e me respondam, tá? Vocês querem que eu regrave aquele vídeo? Eu posso fazer uma nova gravação do vídeo e trazer aqui para vocês uma versão ainda mais atualizada e, claro, né, pessoal, com um áudio legal, né, um áudio bacana para ajudar vocês, né, pessoal? Porque não adianta eu falar aqui e vocês não conseguirem me ouvir, não é mesmo? Então, deixem nos comentários aí. Querem que eu traga uma nova versão daquele vídeo? Deixe nos comentários que eu vou regravar o vídeo e vou trazer aqui no canal com uma qualidade muito melhor, tá bom? Próxima pergunta, então. Esse aqui dificultou, tá? Mas é o PJ Fastnag Digitais, tá? Acho que é isso. Vamos lá. O que ele comentou aqui, ó? Você aconselha para uma conta de $1.000 entrar com 1%? Com certeza, tá? Com certeza eu aconselho entrar com 1% para uma conta de 1.000. Se puder entrar com 0,5%, melhor ainda, tá? Mas 1% até 2% ali tá bacana, tá bom? É um gerenciamento interessante, até porque esse gerenciamento é o gerenciamento que as contas maiores utilizam. Então, se um dia vocês querem ser grandes, pessoal, aqui no mercado, ou seja em qualquer outro mercado aqui dentro do mercado financeiro, qualquer outra modalidade, vocês precisam agir desde pequenos da mesma forma que os grandes fazem, tá bom? Fica esse conselho aí. Então, sim, porque ninguém que tem uma conta aí de $1 milhão vai colocar 50% em um trade. Imagina, tu vai arriscar $500 mil numa única operação. Isso não existe, tá, pessoal? Isso é suicídio. Então, pessoal,
Sim, sigam um gerenciamento bem conservador. Quanto mais conservador, melhor, porque dessa forma vocês vão ter mais fichas ali para poder jogar, vamos dizer assim, né? Vocês vão ter mais chances de poder recuperar, porque no momento em que eu coloco 50% de risco e eu tomo um stop, pessoal, já era, tá? Aqueles meus 50% que ficaram, eles se transformaram agora em 100%. Então imagina, para eu recuperar os 50% que eu tinha perdido, eu vou ter que fazer 100% do meu capital atual. Então isso é muito prejudicial, é a matemática indo contra vocês, tá? Então, gerenciamento conservador sempre, essa é a minha dica, tá bom? Próxima pergunta aqui é do Danilo Cardoso, tá? Então, o que ele perguntou aqui, ó? Irmão, como você avalia o mercado para uma segunda ordem? Perfeita pergunta, vamos lá. Primeiramente, qual é o gerenciamento que eu estou utilizando, tá? Se eu estou buscando ali 1% naquela semana e eu bati a minha operação e é uma operação que eu botei 0,5 de risco e busquei 0,5 de lucro, bom, eu preciso de uma segunda operação, tá? Então já começa por aí. Qual é o gerenciamento? Qual é a tua meta? Tu sabe qual é a meta que tu está buscando no mercado? Então, primeiramente, é saber se é necessário uma segunda ordem. Porque se eu já bati o meu 1% em uma única operação, poxa, por que eu vou me arriscar novamente se eu já atingi a minha meta? Eu posso acabar devolvendo aqueles 1% e ficar no zero. Então, não vale a pena. Tá? Então, em relação ao gerenciamento, é isso. Ou tu vai fracionar em 2, ou tu já vai direto buscar a meta. Muitas vezes eu gosto de ir direto já com a meta, porque se eu bater, já bati ali a meta e deu, tá? Já saiu fora e já não fico me expondo mais, tá? Embora, pessoal, eu tenha operado cada vez menos aqui no Forex, tá? Essa é a verdade. Eu tenho ido muito mais para outros mercados, né? Porque depois que vocês conhecem o mercado Forex, vocês entendem como que funciona aqui o mercado, qualquer outra modalidade fica mais fácil, tá? Porque o Forex, pessoal, o trade no geral, é a Fórmula 1 do mercado financeiro. Então, se eu já começo pelo mais difícil, poxa, se vocês forem, por exemplo, analisar ações, que é o que eu tenho feito agora, galera, fica muito mais fácil, tá? É um swing trade muito mais leve, sem aquela pressão ali do dia a dia, tá? Então, eu tenho operado muito pouco aqui no mercado Forex, mas não se preocupem que eu vou continuar trazendo conteúdos aqui para o canal, tá? Então, como que eu avalio uma segunda ordem aqui no gráfico? Aí já tem uma outra pergunta que eu vou responder daqui a pouco, que também tem a ver com isso, tá? Mas para eu avaliar uma segunda ordem, eu preciso sempre estar alinhado aqui, ó, com um gráfico maior, tá? Seja aqui o semanal, o diário, tá? Eu preciso de um gráfico maior e entender. Se o gráfico estiver chegando aqui, ó, próximo de uma linha do Equador, não vale mais a pena uma segunda operação a favor daquela tendência, tá? Ou eu vou esperar uma reversão, ou eu vou aguardar talvez um rompimento ali daquele suporte ou daquela resistência, tá? Então eu preciso avaliar, tá bom? Que nem aqui, por exemplo, ó. Aqui, ó, era uma oportunidade de operação, tá? Aqui, ó. É claro que já passou, né, pessoal? E aí fica muito mais fácil, né? Mas olha só, eu vou simular aqui, ó, essa operação, tá? Vou posicionar aqui uma possível operação, takezinho aqui, ó, de um nível. Beleza, ó, buscou o take de um nível. Se eu estou buscando 1% na semana e eu entrei com 0,5 aqui nessa operação, busquei 0,5, como que eu avalio aqui uma segunda ordem? Primeiro, percebam que aqui atrás, ó, ele já tem aqui um fundo, né? Esses fundos aqui, pessoal, eles são confluências aí para eu avaliar se o mercado vai ter condições de continuar ou não. Então, olha lá, eu observo aqui esses fundos anteriores do próprio gráfico de operação e eu também avalio lá o semanal, tá? Como que tá, avalio o semanal naquele momento? Se não tiver próximo de um suporte, por exemplo, tem um suporte aqui embaixo, ó. Poxa, eu tenho espaço então para uma segunda operação, tá? E aí eu avalio aqui a frequência do mercado, ó. Talvez eu esperaria que ele perder esse fundo, ó, assim como ele perdeu, tá vendo que justamente ali naquele fundo ele dá uma lateralizada, ó. E quando ele perder aqui, talvez fosse aí uma possível segunda operação, né? Ó, posso encaixar aqui uma operação e entrar novamente aí vendido, tá?
sempre a favor do gráfico semanal, beleza? Vamos para a próxima pergunta aqui então, do Dogs Shorts, tá? Olha lá, aula top. Uma pergunta: quando eu coloco minhas marcações no tempo gráfico maior e depois volto ao gráfico menor, as minhas linhas somem. Como faço para manter as linhas? Obrigado. Bom, isso geralmente acontece pelo seguinte, ó. Vamos simular aqui. Deixa eu tirar aqui essas linhas. Eu vou vir aqui no gráfico semanal. Vou traçar aqui uma linha, ó. Por exemplo, essa linha aqui em cima. Vou colocar uma linha aqui, ó, que é onde está o preço, tá? Vou colocar duas linhas aqui próximas, ó. O que pode estar acontecendo aí, ó? Tu vai dar 2 cliques aqui na tua linha, tá? Vai clicar com o botão direito e vai vir aqui, ó, em propriedades, tá bom? Aqui em propriedades, tu vai em visualização e observa se está marcada essa caixinha aqui, ó, mostrar em todos os time frames. Porque se não tiver selecionado aqui, ó, ele vai estar selecionado provavelmente aqui no semanal, ó. Se eu colocar só no semanal, ele vai aparecer só no semanal. Vou fazer a mesma coisa aqui nessa linha de baixo, ó, semanal. E agora, quando eu for lá no M15, ó, não tem linha nenhuma, tá vendo? Então, isso pode estar acontecendo aí no teu gráfico, dá uma olhada nisso aí. Então, vem aqui, ó, tu vai fazer esse procedimento, ó, vem aqui na linha que tu criou, dá 2 cliques em cima da linha, botão direito, propriedades, desmarca aqui esse semanal, ó, coloca ali, ó, mostrar em todos os time frames. Pode ver que ele já desabilitou aqui, ó, a possibilidade de selecionar o tempo gráfico, tá? Porque ele vai aparecer em todos, tá bom? Então, dá o OK. Né? E agora quando vier aqui no M15, olha lá, minha linha já está aparecendo aqui, ó, tá? Então dá uma olhada aí para ver se isso não está acontecendo, beleza? Tamo junto. Próxima pergunta aqui do Evandro. Vamos lá. Você usa o Price Action em confluência com a FiMate? Estou estudando para operar assim. Talvez possa me ajudar a ter mais segurança nas ordens e mais confluências. Bom, sim, eu utilizo sim o Price Action, tá? Embora a própria FiMate já traga esse conceito, tá bom? Esse conceito, ele tá incluso aqui na técnica quando a gente realiza aqui, ó, as marcações no gráfico maior, tá bom? Então, quando eu venho aqui, ó, no gráfico maior, deixa eu ver se tá aparecendo aqui em todos os time frames, sim. Então, olha só, eu vim aqui no gráfico maior, tá bom? Quando eu seleciono aqui um suporte, uma resistência no gráfico maior e venho para o gráfico menor para realizar uma operação, olha lá. Isso aqui já é Price Action, tá bom? Isso aqui já é suporte e resistência, tá? Então, os suportes e resistências, pullback, tendência, tudo isso que faz parte aí do Price Action já está incluso aqui na técnica FiMate, tá? Então, só de operar a técnica FiMate, automaticamente tu já vai estar operando junto aí o Price Action, beleza? Próxima pergunta aqui então, do Gui Maia. Então, olha só. Olá, amigo. Você faz parte do Clube FiMate? Acha que vale a pena? Obrigado pelo conteúdo. Muito bom. Não, eu não faço mais parte, tá, do FiMate Club, tá bom? Eu já participei por muitos meses aí do FiMate Club, foi inclusive lá que eu consegui me desenvolver de uma maneira profissional, tá bom? Eu acho que sim, vale a pena, só que tem uma questão, né? Por que eu trabalho com aulas particulares, né? Por que hoje eu dou aulas e trabalho dessa forma? Justamente porque lá no FiMate Club vocês não vão ter essa particularidade com o Marcelo, tá? É uma turma, né, onde ele entra ao vivo e ele passa ali uma explicação realmente bem aprofundada, bem específica ali dos ativos, só que tu não vai conseguir perguntar diretamente para ele. Tem um chat lá onde vocês conseguem fazer as perguntas, tá? Ele até responde algumas, mas é aquilo, né, pessoal? Tem várias pessoas lá e ele não vai ficar ali um tempão respondendo um por um, tá? Então tem horário, né, para acontecer ali a análise, né? E então vocês não vão ter aí essa individualidade com ele, tá bom? Mas sim, recomendo, vale muito a pena, foi lá que eu me desenvolvi e assim como eu consegui, vocês também conseguem aí, tá bom? Então, para quem quiser, eu recomendo sim, vale a pena, tá bom? Próxima pergunta então, aqui do Lucas Souza. Olha só, não teria que esperar uma vela de confirmação acima da máxima do rompimento
para entrar na operação? Excelente pergunta aqui. O que ele está falando, pessoal, é o seguinte, ó. Eu vou simular aqui, por exemplo, uma operação aqui, ó, de venda, tá? Então, se eu tivesse com um canal traçado aqui, ó, vou traçar aqui um canal qualquer, tá? Esse canal aqui ficou muito feio. Deixa eu melhorar aqui esse canal, olha lá. Melhorei aqui o canal, tá? Vamos imaginar que eu tivesse entrado nesse rompimento aqui, ó. Aqui nesse rompimento, tá? Nessa vela vermelha aqui, rompeu o suporte, entrei vendido. O que ele fala é exatamente isso, ó. Porque o que é a vela de confirmação? É o seguinte, ó. Aqui, pessoal, esse rompimento ali, ó, a minha linha de entrada ficaria aqui, tá? Então, eu já poderia executar nesse primeiro rompimento aqui, ó. Mas o que ele está falando ali na pergunta é o seguinte, ó, é esperar agora, por exemplo, ó, esse retorno que o gráfico fez aqui, ó, o gráfico retorna aqui, tá? E quando ele romper novamente aqui, ó, abaixo dessa última vela aqui, ó, quando ele fecha aqui para baixo, ó, aí sim eu executo a operação aqui embaixo, tá? Isso aqui é uma segunda vela de confirmação. E isso vale também aqui para cima, ó. Teve o primeiro rompimento, espero o gráfico trabalhar, quando ele voltar e romper lá para cima, ó, acima da primeira vela que rompeu, executa a operação de compra, tá? Então, é possível operar dessa forma? Com certeza, tá? Mas não é obrigatório que seja dessa forma, tá bom? Tem os dois lados da moeda, né, pessoal? Tem o lado do cara que espera aí essa segunda vela de confirmação e aí ele acaba entrando um pouco mais abaixo, né? E o trade vai embora realmente. Ou então tem o cara que também... e aí esse cara que fez isso, ele não corre o risco do mercado retornar aqui e de repente nem confirmar ali abaixo, né? Ele já volta tudo e acaba tirando lá no stop, né? Só que no caso não teria stop, porque não foi feita a operação, tá? Então teria essa segurança, digamos assim, né? A pessoa que espera a vela de confirmação, ela é uma pessoa mais conservadora. Então, o certo é vocês avaliarem o perfil de vocês, se vocês são mais agressivos ou mais conservadores, e dessa forma vocês vão saber se vocês vão querer entrar já no primeiro rompimento ou então esperando aí uma vela de confirmação, tá bom? Mas não tem nada de errado, não tem certo e nem errado, tá? Pode entrar no primeiro rompimento ou na vela de confirmação, tá bom? As duas formas aí vão ser bem interessantes. Se entrar no primeiro rompimento aqui, ó, já tá melhor posicionado também, né? Já entrou aqui embaixo e o gráfico não vai precisar andar tanto para bater no take, tá? Então tem essa vantagem aí de entrar já no primeiro rompimento, que é o que eu geralmente fazia, né, pessoal? Eu operava já no primeiro rompimento aí e ia embora, né? Hoje em dia, quando eu realizo alguma operação, eu continuo fazendo dessa forma. Eu não espero uma segunda vela de confirmação, tá? Então fica a critério aí de cada um. Próxima pergunta aqui então é do Di Menezes, né? Ele realizou aqui um comentário, pessoal, também naquele vídeo que viralizou aqui no canal, né, da FiMate, a técnica que me tirou do absoluto zero. Então olha só o que ele fala aqui, achei muito interessante aqui o comentário dele, também para outras pessoas aqui do canal, tá? Por isso que eu vou replicar aqui para vocês. Olha só, ele falou aqui o seguinte, ó: a forma de explicar é muito boa, porém existe um erro na explicação da técnica. Você traçou a FiMate num tempo gráfico de operação, e o correto é traçar num tempo gráfico maior. Por exemplo, ali ele trouxe o semanal, para te dar um parâmetro melhor do fechamento do preço e força posterior de operação. Então vejam só que interessante o comentário dele. No tempo maior, você pode estar numa tendência de alta e você pode estar operando contra a tendência, que não é errado. Porém, se não tiver a técnica correta de operar, pode ser mais arriscado, ainda mais usando o stop posicionado. Se não mostrar a linha do equador, que é traçada num tempo gráfico maior, uma pessoa inexperiente pode estar operando numa zona forte de suporte ou resistência, fazendo com que a operação não desenvolva. Então, pessoal, olha só o comentário aqui, inclusive muito obrigado, tá? Nesse vídeo, pessoal, eu realmente tracei ali toda a estratégia exatamente no gráfico de execução.
tá? Mas a técnica FiMate, além dela poder ser sim operada dessa forma, o mais conservador, né, da técnica, o mais adequado seria trazer do gráfico maior para o menor, tá? Que é exatamente as análises que eu trago aqui no canal quando eu faço aí essas análises de final de semana, né? Análise para a semana. Então, pessoal, o Di Menezes aqui está corretíssimo, inclusive está de parabéns. Desejo aí toda a sorte aí, já deve ser um trader bem consistente, né? Porque essa visão é realmente uma visão bem avançada, tá, pessoal? Então, tomem como exemplo aí o comentário dele, tá bom? Então, sempre do gráfico maior para o gráfico menor, beleza? Tamo junto. Próximo comentário aqui, pessoal, é do Estúdio Arte 9KI, tá? Olha só, qual o tempo gráfico ideal para a FiMate? Bom, isso já emenda exatamente com o comentário aqui anterior, que é exatamente isso, tá? Não existe tempo gráfico ideal. O que existe é a variação de tempo gráfico, tá? O gráfico que tu vai realizar a operação aqui, ó, ele pode ser qualquer gráfico, desde que tu tenha embasamento na tua análise. Então, olha só, se eu venho aqui do semanal e trago aqui para o M15, o meu gráfico de execução está sendo o M15, tá? Só que a minha análise começou lá no semanal. Eu posso operar tanto M15, M5, M1, tá? Eu posso operar H1, H4, desde que eu consiga sempre relacionar o tempo gráfico de execução com um gráfico maior, tá bom? A próxima pergunta aqui, pessoal, é do Francisco Wellington. Então, olha só. Quando você faz a costurada, você entra com um lote dobrado? Essa pergunta dele, pessoal, foi num vídeo que eu gravei, onde eu tava fazendo isso, né, de dobrando o lote nas costuradas, tá? Era naquele vídeo que eu tava fazendo ali um desafio, né, de fazer 10% da conta. E é o seguinte, tá, pessoal? Não, eu não tenho que necessariamente entrar com um lote dobrado, tá? Mas o que eu tenho que observar? Isso tem totalmente a ver com o gerenciamento, tá, pessoal? Então, olha só, se eu estou executando aqui uma operação, tá? Entrei vendido aqui na operação, beleza? Entrei vendido aqui na operação e por algum motivo o mercado não pegou no meu take que estava lá embaixo, ó, o take estava aqui, voltou tudo ali e tirou no 0 a 0, tá? Ou então tirou no stop lá em cima. Como que eu vou avaliar se eu entro com um lote dobrado ou não? Primeiro, se eu entrei com 50% da conta, que não é o recomendado, já era. Não existe mais lote dobrado. Então, já começa por aí o gerenciamento, né, pessoal? Quanto menor o gerenciamento, mais chances eu tenho para tentar recuperar o primeiro stop, tá bom? Então, eu posso entrar com lote dobrado? Posso, mas só se eu entrei, por exemplo, aí, aqui, ó, se eu entro aí com 0,5%, tomei um stop de 0,5%, pessoal. Se eu quiser dobrar e entrar com 1% na segunda operação, eu posso sem nenhum problema, tá? É 1% da minha conta, tá bom? Só que é o dobro do que eu tinha entrado antes, tá bom? Só que agora, se eu entro aí com 10% na primeira operação, tomo o stop, poxa, eu vou ter que entrar, pessoal, com 20% na segunda operação. Então, aqui, ó, nós já temos um total, ó, de 30%, tá? E isso aqui é muito, 30% de risco em duas operações. Então, nesse caso aqui, ó, não dá para dobrar o lote, tá? Somente aqui, ó, aqui nesses gerenciamentos baixos dá para dobrar o lote, sim, tá bom? Mas vai depender de caso a caso, beleza? Então, pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado aí. Deixem nos comentários se vocês curtiram esse tipo de conteúdo, que eu vou fazer um segundo vídeo aí para vocês, tá bom? E olhem só o que está acontecendo aqui nessa aula, pessoal. A vela está derretendo aqui, olha só que bacana, né? Isso aqui é o mercado Forex, tá, pessoal? Boas oportunidades, né? Inclusive, ó, eu tinha dado o exemplo de entrar numa vela de confirmação, agora aconteceu exatamente aquilo que eu falei, ó. Né? Talvez numa segunda vela o cara vai entrar muito lá embaixo, olha só, tá vendo, ó? Tanto que se tivesse entrado aqui em cima, ó, já daria para travar praticamente no 0 a 0 aqui, tá? Então acontecendo aí durante o vídeo, olha só que bacana, tá, pessoal? Então aproveitem aqui, para quem chegou até o final do vídeo, né, teve aí agora essa experiência junto comigo aqui, tá? Então, olha aí, o próprio mercado respondendo aí a pergunta, né? Então, pessoal,
Tamo junto, esse foi o vídeo e a gente se vê no próximo vídeo aí, beleza? Um abraço aí para todos vocês, muito obrigado para todo mundo que tá interagindo aí no canal e tá ajudando o canal a crescer. Se inscrevam no canal, deixem um like, compartilhem o vídeo, beleza pessoal? Tamo junto, então até o próximo vídeo, valeu!